Vasco avança por contratação de Everton Cebolinha. A situação de Vitor Sá tem martelo batido. O Vasco tem mais 3 jogadores aí apalavrados para a sequência do ano. Marco Amáquia está acertado com o Vasco da Gama. A gente vai passar detalhes aqui dessa situação de bastidores sobre esse acerto, tá? Faltando ali a coragem do Pedro Paulo apenas para poder levar a situação para o Conselho Deliberativo. Bora falar aqui também sobre Barca, porque Renato Portaluppi prepara a Barca aí para a sequência do ano. Peço a você para colocar muita atenção no nosso vídeo. Bom, geralmente a gente não faz vídeo essa hora, a gente faz a live, só que está rolando o jogo agora da Copa do Mundo, se eu não me engano, Estados Unidos e Paraguai. O Brasil é amanhã. Então a gente vai deixar esse vídeo, tá? Que é o resumo aí da nossa live que vai acontecer, tá? Depois do jogo, tá? Assim que terminar, lá por mais 11h30, a gente vai fazer a nossa live tradicional aqui no canal, perfeito? Mas vamos lá, meus amigos, vamos passar essas notícias importantes para vocês. Renato Portaluppi prepara a Barca aí, muitos jogadores aí, medalhões, estão deixando o Vasco da Gama. O Vasco da Gama fazendo uma reformulação no seu plantel agora, no meio, de ano, certo? Eu espero que dê certo, porque para cada jogador que o Vasco mandar embora, tem que contratar outros, né, para os lugares. O Renato já demonstra insatisfação com relação à situação de ter um elenco aí limitado, um elenco com pouco atletas. Já cansou de falar que tem apenas 23, 24 jogadores no seu plantel. Mas a situação é a seguinte, né? Agora, na parte da noite, a situação de Marino Renesclusa foi definida mesmo. Renesclusa não veste mais a camisa do Vasco da Gama, está indo rumo aí ao futebol colombiano, né? Chama atenção pelo fato do Renesclusa ser um jogador que tem muita moeda de troca aí, né? Vários clubes queriam o Renesclusa, o Vasco ou emprestando para o Atlético Nacional de Medellín, tá? Outras situações aí está ganhando peso, como é a situação do tal, o Nuno Moreira aí pode ser negociado para o futebol português. A gente traz essas novidades aí para vocês. Bom, falando aqui sobre a questão do novo investidor, tá? A gente tive uma informação muito segura. O Pedrinho está apalavrado, já está alinhado aí com o Marco. Vai ter um aporte agora, um aporte ponte, tá? Na verdade, não é nem empréstimo, já é um aporte ali de R$ 100 milhões, aquele mesmo empréstimo, mesma natureza que o Vasco pegou lá atrás com a 777 Partners, 70 milhões. O Vasco está pegando 100 milhões agora para ir ao mercado e fazer essa janela aí, perfeito? Fazer essa janela aí de contratações. Inclusive, aí já tem valores alinhados para o CT Moacir Barbosa, tá? E também aí para os Olímpicos do Vasco da Gama, né? O Vasco fez uma exigência que estivesse um investimento ali através das leis de iniciativa do esporte amador. Mas o mais importante, que é o carro-chefe, é o futebol, vai receber aí R$ 100 milhões aí para ter essas contratações aí sendo viabilizadas. Bom, agora a gente fala aqui, pessoal, sobre a situação envolvendo reforço no Vasco da Gama. Hoje eu já tinha feito dois vídeos, né, falando sobre isso. Quem não viu, assista, né, os vídeos que a gente fez hoje. E eu falei sobre o jogador Arthur Chaves, né, o jogador lá do Hoffenheim, que o Vasco está acertando, o zagueiro, perfeito. O jogador está alinhado aí com o Vasco da Gama, e também a situação ali do jogador Alan,
né. O Alan, inclusive, é aguardado aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos aí, e vai se apresentar aí junto com 22. Algumas situações foram definidas agora na parte da noite, tá? E eu passo para vocês quais são essas novidades que foram definidas aí. Bom, a situação do Vitor Sá, o empresário do Vitor Sá ficou com receio, São Paulo, porque já estava ali pré-estabelecido, já tinha um acordo, né? E parece aí que o Vitor Sá aceitou ganhar menos e fechou um acordo aí com o São Paulo. O Vasco não perdeu tempo, informação que saiu agora no BTB Esportes, na parte da noite, é que o Vasco da Gama está entrou de cabeça na contratação, que é um pedido do Renato Portaluppi. A negociação ficou mais fácil porque há uma informação aí correndo, circulando nas redes sociais, que pegou a gente até de surpresa, é que o jogador está rescindindo o contrato com o Flamengo, o jogador está abrindo mão aí do restante do salário, perfeito. O Flamengo vai deixar o jogador sair de graça. Hoje o Everton Cebolinha tem um salário de R$ 1.200.000. A ação que saiu para o Vasco da Gama vai fazer uma proposta para o jogador, apesar do jogador é o Juliano Bertolucci, que tem vários jogadores no elenco do Vasco da Gama, né? Como é a situação aí do jogador cuiabano, enfim, são vários jogadores que ele tem, situação aí do jogador Brenner, tá? O Vasco acabou de fazer um acordo com o Robert Renan também, que foi feito, né? As tratativas foram feitas pelo Juliano Bertolucci. Então, o Pedrinho está com moral aí com o empresário, que vai ajudar, inclusive, essa janela aí de transferência. Bom, a gente falando aqui sobre essa situação do Everton Cebolinha, que agora há uma negociação, especulação, um jogador muito cobiçado aí no mercado nacional. Tá? E só mais uma coisa aqui, tá? O Marco Lamac quer dar aí para o torcedor do Vasco presente de visitas, essa é a informação que chega, gente, sem conversinha fiada, muitos falando aí do jogador Roger Guedes, né? O Vasco tendo esse porte e essa assinatura sendo feita, é o jogador que deve chegar aí para ser o marco aí dessa transição aí de diretoria feito, e só para poder fechar aqui a situação do jogador, tá? O Vasco realmente está enviando junto ao Cagliari uma proposta aí para poder tentar a contratação do experiente zagueiro que está a serviço da seleção colombiana na Copa do Mundo. Perfeito? Então, esse é o nosso vídeo, né? Na parte, depois que acabar o jogo, volta, né? Agradeço aí pela sua atenção, Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu.